O que eu quero, em primeiro lugar, é que essa lei não surgiu em função da Maria da Penha. Essa lei estava sendo gestada, e eu estava escrevendo com outras mulheres de 5 ONGs, nós já estávamos escrevendo esse anteprojeto de lei, esse pré-projeto. Agora, o que nós podemos dizer é que todo um relacionamento internacional, seja do caso de Maria da Penha, levado pelo CLADEM, até assinado por mim, a Corte, no caso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando o Brasil foi condenado, e isso serviu porque nessa condenação ao Brasil, foi recomendado ao Brasil que elaborasse uma lei especial de violência contra a mulher. Isso é de um lado. De outro lado, tem o Brasil elaborando um relatório periódico, que eu já disse a vocês, que é a função do Comitê CEDAW, Comitê da Mulher, exatamente analisar o que os países elaboram a cada 4 anos para nós. E quando ele fez o seu primeiro relatório, e foi só em 2003, o Brasil fez 5 ao mesmo tempo, estava atrasado, feiosíssimo, o que foi que aconteceu? Aconteceu que as mulheres ainda não estavam lá, e homens nós temos também, os experts determinaram ao Brasil imediata elaboração de uma lei especial de violência doméstica e familiar. Então é muito interessante que essa lei Maria da Penha surge de um movimento de mulheres, na ponta com juristas, né, e em algumas ONGs, e ela foi impulsionada, esse impulso que vai nessa reta final dela para ser aprovada e ser ultimada, foi onde entrou a Nilce, que eu mencionei no começo, a ministra, e ela fez uma comissão interinstitucional com vários ministérios, nós, das ONGs, participando, e mandou rapidamente, isso há alguns meses, o projeto de lei fica pronto, vai para o Congresso Nacional e imediatamente, em agosto de 2006, ela foi aprovada. Então, houve toda uma confluência de trabalho do Movimento de Mulheres, trabalho do Governo Nacional Federal e trabalho da Interamericana de Direitos Humanos e o Internacional do Comitê de Mulher. Eu acho uma dialética bonita de uma ação integrada e articulada que deu tão certo. Deputada Maria Lúcia Amari. Bom, um outro ponto que eu queria focar, nós já registramos que nós somos só 9 no meio de 94. A transformação social, está claro que se faz através da política. Como é que nós podemos fazer? Porque nós sabemos que nos Estados Unidos existe um financiamento de campanha. E uma das maiores dificuldades das mulheres é encontrarem esse apoio para que faça a campanha. A mulher é mais comprometida do que o homem para discutir essas questões, todas que nós falamos, né? Então, ela foca isso, né? Então, nós podemos ver no Congresso Nacional, nas câmaras, na Assembleia, quando se fala de discutir pedofilia e outras coisas dessas questões importantes, as mulheres são as primeiras a quererem compor essa discussão, né? Como se o problema fosse só da mulher. Então, assim, como é que você viria isso no Brasil, que ainda existe um preconceito muito forte dos próprios partidos e da sociedade e do próprio empresariado? Um preconceito em relação à participação como política da mulher? Como saída para as mulheres encontrarem um caminho, claro que não é o único foco, mas o financiamento das campanhas, como tem nos Estados Unidos o Emily's List, que financia através de um grupo, de uma ONG de mulheres, quer dizer, o Brasil não tem ainda essa estrutura. Tem um trabalho setorizado da Libra, da Liga das Mulheres Eleitoras, que quer trabalhar a questão, que nós já conversamos, mas ainda não temos aí um movimento nacional nesse sentido. Eu acho, deputada Maria Lúcia, que é um tema muito importante. É um tema muito importante. Vejam vocês, não é aqui no Brasil, é no mundo, que a participação política da mulher não é aquela que nós entendemos deveria acontecer. E eu acho que a meta não é 10% nem 20%. A meta hoje é, como se fala na Espanha e em outros lugares, a meta da participação política da mulher há de ser, como meta, 50%, a paridade. Tá certo. Agora, o que eu acho interessante é que temos os pés no chão, não vamos imaginar que vamos obter a paridade numa próxima eleição, nem possivelmente na segunda ou na terceira ainda para frente. Agora, não temos uma lei de cotas aqui no nosso país?
essa lei de cota é uma das estratégias que o Comitê CEDAW, ele insiste que os países devem buscar estratégias, N estratégias possíveis. Uma delas é da lei de cotas, que em alguns países dá certo e que em outros países não dá certo. Às vezes o partido nem preenche a cota. Exato. Às vezes o partido nem preenche. O que existe é que às vezes preenche, mas é de uma forma tal o sistema dessas listas partidárias que as mulheres acabam ficando na rabeira e elas acabam não sendo daquela lista as que vão efetivamente se eleger. O que eu acho é que vocês precisariam, e eventualmente convidar pessoas, eu se puder também estaria, fazendo uma análise aprofundada de como é que o sistema de cotas está funcionando no Brasil. Isto é, por que não está funcionando no Brasil Nem direito? os 30% dos partidos. Exato, porque esse 30% é algo que, se de fato viesse a ocorrer a curto prazo, é muito bom para logo depois a gente ter a meta dos 50%. Mas não está funcionando. Tem países que funcionam. Então, façam, é a minha proposta. Organizem um grupo para fazer uma análise crítica do que está entravando, quais são os N aspectos entravadores. Eu vejo que o do financiamento que você trouxe, Maria Lúcia, é um dos fundamentais, mas não é só este. Mulher ainda discrimina? Ainda não vota em mulher? Ainda há resistência? Mas não há dúvida. Claro. Mas não há dúvida, claro. Nós temos que saber, por isso, eu digo para você, existe uma discriminação em relação à mulher, e essa discriminação não é dos homens em relação a nós. É uma discriminação social. A sociedade é composta de homens e mulheres. O pior é que a gente mesmo introjeta de tal maneira essa discriminação que a gente não se percebe capaz disto ou daquilo. A gente mesmo avalia mal nossas potencialidades, na verdade, porque a gente tem um estereótipo. No fundo é aquele estereótipo. Mulher é para ser mãe, mulher é para ser esposa, mulher é para ser dona de casa. E ponto. Eu não tenho nada contra a mulher mãe, eu sou mãe de um monte de filho, sou avó de um monte de neto, sou dona de casa, sim, sou. Mas o que eu acho é que a grande maioria das mulheres, em determinados momentos da sua vida, e são vários esses momentos, tem condição de transcender apenas a esse aspecto de dona de casa. E só para fechar essa partezinha, dizer, eu acho que nós precisaríamos dar um jeito dos homens também dividirem conosco a parte deles de donos de casa. E se não são, devem assumir. Porque senão, aí realmente não dá. Se a gente for assumir 100% a nossa casa e nossos filhos, não vai sobrar tempo para fazer atividades política. outras. E nem para fazer política. Mas aí é a raiz do problema. Jorge, essa é a raiz do problema. Deputada Beth. Só para continuar na mesma... Acho que é a questão do público e do privado, né? A mulher, ela é voltada para o mundo privado, ainda é. Embora ela tenha ido para o público, ela foi para o mercado de trabalho, ela está trabalhando, ela ocupa hoje quase 45% da mão de obra hoje é de mulheres. No entanto, ela tem responsabilidades com as quais os homens não querem ainda assumir. Embora nós já tenhamos um percentual de homens que acabam sendo parceiros em todas as atividades domésticas, na tão conhecida dupla jornada, tripla jornada de trabalho, nos cuidados com os filhos, com a educação, mas ainda tem esse... Eu acho que essa é uma das questões fundamentais que dificulta a participação da mulher na política. E quando ela vai para a política, a Maria Lúcia levantou a questão do financiamento, e esse é um fato.